Que a paz do Senhor inunde tua alma, inunde tua vida em nome do Senhor Jesus. Juízes capítulo 3, versículo 7 até o versículo de número 10. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu à peleja. E o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Queridos, aqui trata-se de uma das vezes em que o Senhor se interveio na vida do seu povo. E nós conhecemos aqui também a história em que Moisés já havia passado, aquela geração que saiu do Egito também já havia passado. Josué surge, só que aqui neste capítulo a Bíblia Sagrada nos diz que Josué também já havia passado. E a geração de Josué também, um novo povo surgiu. E esse novo povo então que nós lemos aqui sobre eles. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E com isso a ira do Senhor se acendeu sobre eles. Mas que um rei se levantou, e no início do capítulo 3 nós vemos que foi por providência de Deus para provar Israel, pois aquela nova geração de Israel tinha feito o que era mal aos olhos do Senhor. Uma das coisas que eles fizeram foi não ter limpado a terra prometida. O Senhor prometeu a terra, mas avisou para eles: vocês vão ter que limpar a terra, tirar todo aquele povo dali. Mas eles não fizeram isso. E além de não fazer isso, eles passaram a adorar outros deuses. Passaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E esse rei se levanta, Cusã-Risataim, se levanta e passa agora a governar, a humilhar Israel. Mas o povo de Israel se levantou com um clamor a Deus. E Deus, mais uma vez, por sua misericórdia, intervém na história da humanidade, na história do seu povo, melhor dizendo. E com isso, o Senhor levanta Otiniel, que o irmão mais novo de Calebe. Calebe foi um dos espiãos que foram até a terra prometida para ver como estava, para ver a terra, ver os frutos, ver os inimigos. E Otiniel, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo se apossou dele e por meio dele julgou a Israel, ou seja, organizou as coisas para que o Senhor entrasse na guerra com o povo de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que Deus deu vitória ao povo de Israel. O que o Senhor colocou em meu coração com esta palavra? Todas as vezes que a ira do Senhor se acendia, um dos 4 maus juízos ou os 4 maus juízos de Deus se levantava. Surgia guerras, ou fome, ou pestes, e os animais selvagens. Então, aqui surge as guerras, surge alguém para humilhar o povo de Israel, o povo de Deus, através da guerra. Então, um dos maus juízos do Senhor foi a guerra, usada aqui para poder chamar a atenção do povo de Deus. Entendamos que avivamento não é movimento, mas avivamento trata-se de arrependimento. O povo de Deus se voltando para o Senhor.
O que nós temos feito que tem levantado, tem feito acender a ira de Deus? Isso é algo de se pensar. Se queremos um avivamento genuíno, verdadeiro, a ação parte de nós. Qual é a ação? Rever os nossos conceitos, ver as nossas atitudes. O que nós estamos fazendo que tenha chamado a atenção da ira de Deus? Nós estamos passando por uma fase um tanto delicada, onde uma enfermidade, e a Bíblia chama essas enfermidades assim que ninguém dá jeito, de pestes. Então, nós compreendemos que trata sim, não adianta nós colocarmos na cabeça que foi só coisa do homem e tudo, mas trata-se de uma ação divina para chamar a atenção do seu povo. Não adianta nós colocarmos na nossa cabeça de que Deus está chamando a atenção só dos ímpios, que não é. Deus está chamando a atenção do seu povo, aquele povo que é chamado, que é conhecido pelo povo de Deus, como um povo de Deus. Então, o que nós temos feito? O que nós temos feito que tem parecido mal aos olhos do Senhor? Que esta palavra seja uma palavra verdadeiramente de confronto, que venha chamar a nossa atenção em nome do Senhor Jesus. O que nós temos feito que tem levantado a ira do Senhor, que tem feito acender a ira do Senhor? O que temos deixado de fazer, que tem deixado o Senhor triste conosco? O Espírito Santo de Deus está conosco. Ele veio no dia de Pentecostes. Ou seja, a capacitação para nós obedecermos a Deus, para nós fazermos o que é certo, está conosco. E o que temos feito? Na época dos juízes, o Espírito vinha, possuía alguém e saía. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Que venhamos aproveitar isso em nome do Senhor Jesus. E que venhamos sim clamar a Deus por uma intervenção divina, por um avivamento. E avivamento não é tão somente movimento, mas é ação de arrependimento para com Deus. Que o Senhor, por sua misericórdia e graça, nos abençoe e nos faça compreender e viver a sua palavra em nome de Jesus. Amém.